Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, não é isso? Bom, vamos para a nossa aula de redação da semana. E aí, gostaram? Vamos hoje falar um pouquinho mais sobre poema visual, né? Vocês já viram nas outras aulas, mas hoje nós vamos fazer um exercício relacionado ao poema visual, certo? Vou abrir aqui um slide para a gente dar uma revisada antes, né? Nunca é demais, não é isso? E depois vamos ao livro didático, ok? Me acompanhem, por favor, galerinha. Bom, hoje a nossa atividade vai ser de conversa entre textos, por isso que eu coloquei isso aí. Vamos lá? Bom, deixa eu mudar minha carinha de lugar. Vem a carinha para cá. Isso. Bom, poema visual, né, vocês sabem que eles se caracterizam por valorizar não só o conteúdo e a linguagem verbal, mas também os elementos visuais, ou seja, ele junta a parte poética com a imagem para que vocês possam entendê-lo melhor, né? Brincando com a disposição de palavras, apresentando diversos elementos gráficos, desenhos ou formas, criando relação entre o conteúdo e a forma, possibilitando diversas interpretações, não possuindo estrofes nem versos bem definidos. Até porque, né, como ele é um poema visual, a imagem, né, faz parte do conteúdo poético dele. Ou seja, a imagem ajuda a que vocês façam, para que vocês façam a interpretação do poema, né? Aqui nós temos dois poemas que daqui a pouco, no Conversa Entre Textos, nós vamos analisá-los, certo? Tem o poema da Xícara, né, de Fábio Sexugi, e tem o poema, no caso, do Tabuleiro de Xadrez, de Sérgio Caparelli, ok? Bom, o poema da Xícara, né, nós já vimos na aula passada, tanto ele em uma forma verbal, quanto ele em uma forma visual. Eu trouxe os dois tipos. E agora eu trouxe ele outra vez aqui, né, para mostrá-lo, né, para vocês terem ideia da questão da interpretação dele. O que é que esse poema, assim, em formato de xícara, né, essas palavras, nessa parte dele, desse poema, né, assim, subindo como se fosse fumaça, né? O outro do Tabuleiro do Xadrez, né, amor, ardor, a dor, né? Para vocês interpretarem também, certo? Aí eu trouxe os dois para que vocês vissem dois poemas visuais diferentes, né? Para vocês terem noção de que tem muitos outros, né? Muitos outros mesmo. Tem uns que no caso, são em formato como se fosse chuva, tem outros que é como se fosse um rio. Tem inúmeros. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver a quantidade de poemas visuais lindos que vocês podem encontrar na internet, certo? Agora, eu vou aqui, deixa eu passar aqui o slide rapidinho, depois eu volto para isso, ok, gente? Vamos lá. Agora nós vamos para Conversa Entre Textos, páginas 64 e 65, para fazer as questões de 1 a 8, certo? Vamos lá. Vou deixar hoje aqui aberto, certo? Esses dois poemas para que a gente possa fazer o Conversa Entre Textos de uma forma diferente, com o slide aberto, ok? Vamos lá. Bom, página 64, como já falei anteriormente, Conversa Entre Textos. E agora vocês vão ver aqui esse poemazinho da Xícara, certo? Observe este outro poema visual, que no caso, na página anterior, não é isso? Na página 63, vocês tinham visto o poema do Tabuleiro de Xadrez, não é isso? Então, vamos lá. Xícara, né? O poema Xícara foi estruturado, como o poema Xícara foi estruturado? Aí, o que é que vocês vão ver? Qual foi a estrutura? Ele foi o quê? Foi em estrofes? Versos? Como é que se formou a estrutura do poema Xícara aqui no livro? Vejam aí, gente. Como foi estruturado ele? Foi assim, por meio de estrofes e de versos? Ou, no caso, ele foi estruturado em relação ao quê? A distribuição do texto poético, né, numa imagem. Hein, gente? Como é que foi? Vejam isso aí direitinho. Sobre o que esse poema trata? Né? Qual é o assunto do poema? Né? O que o eu lírico está expressando nesse poema?
Que elemento visual nos remete à ideia da bebida quente? E aí, gente, dentro dessa imagem do poema Xícara, qual é o elemento visual que remete à imagem que a bebida está quente? Vamos lá. Identifique as rimas presentes no poema. Vocês vão identificar, né, as rimas que existem nele. No finalzinho dos poemas, quando o texto ele é verbal, fica mais fácil de identificar. Mas no texto visual, também dá para identificar tranquilamente, né? Daqui mesmo eu já estou vendo aqui algumas rimas já, certo? É só vocês pegarem e copiarem no caderno de vocês direitinho. Vamos lá. Ao dizer, e me pergunto já em prosa, né? O que o eu poético sugere em relação à outra parte verbal do poema? E aí, gente? E me pergunto já em prosa. Aí, vejam que na parte de cima da xícara tem, e me pergunto já em prosa. E aí, qual é a pergunta que ele faz? Hein? O que é que ele... Existe coisa mais gostosa? O que é que ele está sugerindo com isso? Hein? Vamos lá, vamos refletir em relação a isso? Agora, na sexta questão tem: observe novamente o poema. O que você percebe primeiro? Qual é a sua primeira imagem que você tem desse poema, Xícara? Quando você olha assim, qual é a sua primeira impressão que você tem dele? A sua imagem é a primeiro plano, hein, gente? Vamos lá. Seria a figura de uma xícara, seria a fumaça saindo da xícara ou a figura e as palavras que compõem o poema ao mesmo tempo? Qual seria a sua primeira impressão? Aí vocês vão assinalar aí, certo? Sétima questão. Que semelhança há entre o poema visual Xadrez, de Sérgio Caparelli, e o poema Xícara, de Fábio Sexugi? E aí, gente? Entre esses dois poemas que estão aí abertos no slide, quais são as semelhanças? Hein? O que é que você pode dizer que tem como semelhança a eles? Vamos lá. É preciso lê-los para entendê-los, né? Analisá-los direitinho para saber qual é a semelhança que tem entre o poema Xícara e o tabuleiro de xadrez. Não é verdade? Então, vamos lá. Oitava questão. O que você achou desse poema? E aí, gente? O que você achou desse poema? Já que ele está falando, né, do poema, ele primeiro pergunta: que semelhança há entre o poema visual Xadrez, de Sérgio Caparelli, e o poema Xícara, de Fábio Sexugi? Aí depois ele pergunta: o que você achou desse poema? No caso, ele está falando desse poema da xícara, certo, gente? Porque no caso aqui, depois ele só pergunta qual foi a semelhança entre eles dois, mas no tempo todo a gente está falando do poema da xícara, certo? Vejam aí o que é que remete tudo isso. Vejam a interpretação dos poemas. Sejam bastante observadores. Vejam a questão do formato, a questão da parte verbal. Vejam tudo isso para que vocês possam analisar direitinho o poema visual, certo? E se vocês quiserem, vocês têm no outro slide também esse poema visual em formato somente verbal, porque aí ele está lá, tanto em formato de xícara, quanto em formato verbal, né? E aí vocês vão ter, se vocês tiverem dificuldade, assim, no caso, em encontrar as rimas, mas não está, se você olhar direitinho, não tem dificuldade nenhuma, certo? É só vocês serem um pouco mais observadores, e aí vocês vão encontrar facilmente as rimas, ok? Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui nessa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham entendido a atividade, né? Lembrando que a atividade da conversa entre textos, questões de 1 a 8, certo? E deixa eu fechar aqui o slide. Bom. E vamos à nossa despedida, né? Como sempre eu digo, né? Para que vocês possam ficar em casa, claro, né? Senão a gente não vai nunca poder nos reencontrar. Se vocês não ficarem em casa, não se cuidarem, né?
Então, fiquem todos em casa, se cuidem das pessoas que vocês amam, certo? Vocês se cuidando, vocês também vão estar cuidando das pessoas que vocês amam. Usem máscara, álcool em gel. Gente, cuidado nunca é demais, certo? Fiquem com Deus. Vamos ao nosso abraço virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima, com fé em Deus.